Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso de número 12 para a nossa meditação. Enquanto você procura, eu quero aqui louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida de todos os visitantes. O pastor Edilson que está ali, né? Você fica à vontade, pastor Edilson. Nosso pastor Jorge, tinha um tempo que eu não via, e é um prazer tê-lo conosco. Você sempre é bem-vindo em nosso meio, tá bom? E todos os visitantes aqui presentes aqui, também meu sobrinho Kreberson, também é um prazer, uma honra tê-lo conosco. E também ali o sobrinho do Agamenon, o primo do Daniel, o Zaqueu. Você também é muito bem-vindo, tá bom? Todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Quem achou Apocalipse capítulo 9 diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos me acompanham, tá bom? E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não matasse, mas que por 5 meses o atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leões, e tinha couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Amém? Incline a sua cabeça por 1 minuto. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Porque a causa de não sermos consumidos vivos, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória do Senhor. Mas aquele, ó Pai, que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Eu estou, Senhor, nesta noite, debaixo, Pai, da tua presença, das tuas mãos, e preciso, Pai, da tua misericórdia nesta noite, porque eu sou falho, Pai, sou pecador. Então te peço, Senhor, abre a nossa mente, cativa a nossa mente e o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, a tua palavra nesta noite,
para que possamos, Senhor, te servir melhor, para a glória do teu nome, Senhor. Assim, ó Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Amém. Glória a Deus. Amados, nós voltamos com a série Apocalipse e hoje nós vamos tratar sobre a quinta trombeta. No último sermão da série Apocalipse, nós falamos sobre o último selo que foi desatado, que foi aberto. E o último selo que foi aberto e foi desatado, houve-se um silêncio no céu por quase meia hora. E havendo-se um silêncio no céu, apareceu 7 anjos com 7 trombetas. E cada trombeta que cada anjo tocava revelava grandes tragédias, catástrofes. E na quarta trombeta, João vê uma águia voando. E essa águia passa voando, e o texto diz: ai, ai, ai daqueles que habitam sobre a terra. Depois do quarto anjo tocar a trombeta, os corpos celestes escureceram. Passou uma águia avisando sobre as últimas 3 trombetas, e ela clamou: ai, ai dos que moram na terra. As últimas 3 trombetas são os 3 ais. Esses ais que essa águia anuncia, fala da ira de Deus derramada sobre os ímpios, aqueles que perseguem a igreja, que perseguem os santos. Então aqui, nessa visão de João, ele agora vai narrar no capítulo 9 sobre a quinta trombeta. Porque no capítulo 9 você vai encontrar a quinta trombeta e também a sexta trombeta. No capítulo 9 são 2 ais. Porém, nós vamos trabalhar sobre o primeiro ai, a quinta trombeta e o seu primeiro ai. Lembrando aos irmãos que cada trombeta tocada, ela traz uma tamanha de uma seriedade de acontecimentos a qual vai acontecer. Óbvio que hoje ainda, por mais que há tribulações, dores de partos, princípio das dores, ainda estamos debaixo da misericórdia de Deus, tanto a igreja como também o mundo. Querendo ou não, o mundo, mesmo fazendo essas loucuras todas, ainda está debaixo do amor de Deus e da misericórdia do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa, alcança a misericórdia. Mas no dia do juízo, não adianta confessar os pecados. No dia do juízo, não adianta adorar a Deus, porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja não estará nesse momento, mas toda a raça humana que ficar aqui vai se prostrar perante o Criador. Ricos, pobres, famosos, desconhecidos, seja qual for a língua, povos, nações, raça, cor, todos que não confessarem a Cristo como único e suficiente Salvador, perante o Cristo glorificado, porque nesse período, Cristo virá com o corpo glorificado. Ele veio com o corpo humano,
o verbo que se fez carne e tabernaculou, como nós aprendemos hoje na aula da escola bíblica. Cristo, como Deus, 100% Deus, 100% homem, veio para o propósito. E qual é o propósito? Está em João capítulo 3, verso de número 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus quer salvar as pessoas, e foi para isso que ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, como sacrifício vivo, humano, cordeiro pascual, para nos libertar da ira vindoura. Porque aquele que entrega a sua vida a Cristo está guardado por ele, e todos os pecados estão perdoados, porque Cristo na cruz levou os meus e os seus pecados. Bendito seja Deus. Agora vamos lá. Apocalipse capítulo 9, verso 1, diz assim: e o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída no céu, na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. João, na visão, ele vê uma estrela caída no céu. O que se refere a essa estrela? O que se refere a essa estrela caída? Veja só, João viu uma estrela caindo do céu em Apocalipse capítulo 8, verso 10. Mas em Apocalipse capítulo 9, verso 1, João, ao tocar da trombeta, da quinta trombeta, João vê uma estrela que do céu caiu na terra. Ou seja, já estava na terra, já estava caída. Isso se refere a uma autoridade. Estrela na Bíblia se refere muitas das vezes a autoridade. Números capítulo 24, verso 17, diz: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e o cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Estrela, muitas das vezes se refere a uma autoridade, a um homem poderoso, mas nesse sentido, caía do céu. Viu uma estrela caída do céu. Ato de quê? De humilhação. Caído quer dizer, foi derrubado, foi lançado fora. Mateus capítulo 24, verso 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Quem seria essa estrela caída do céu? Se refere-se ao diabo, a Lúcifer, a Satanás, que foi lançado do céu para a terra. Olha o que diz Isaías capítulo 14, verso 12: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que delimitavas as nações. Lembrando que esse texto, o contexto se refere a um rei. Porém, a revelação desse texto, a forma que é extraída, tanto Isaías 14, verso 12, como também Ezequiel capítulo 28, fala de um querubim ungido. Olha só o que Jesus diz em Lucas capítulo 10, verso 18: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então aqui se refere a Satanás, ao diabo, ao dragão e à besta.
Ele recebeu autoridade. Ele recebeu uma chave. Fala-se de autoridade, porém, ele só faz aquilo que Deus permite. Ele tem uma autoridade dada por Deus, mas ele é subordinado à autoridade que vem de Deus. Ele só faz aquilo que Deus manda. Ele não age conforme as suas vontades. Ele precisa permissão para agir. E ele só vai agir conforme a autoridade de Deus e permissão do Senhor. Em Apocalipse capítulo 12, presenciaremos a derrota de Satanás na batalha no céu, resultando na expulsão do diabo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9. E houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Ou seja, o dragão, o diabo e os seus adeptos, os demônios, batalhavam contra Miguel e os anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Qual é a intenção de Satanás? Qual é a intenção do diabo? Matar, roubar e destruir. É óbvio que eu estou citando aqui, talvez, a entender João capítulo 10. Mas o texto de João capítulo 10, quando se fala assim, que ele veio, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, fala-se de falsos pastores, falsos profetas. Porém, atrás desses falsos pastores, atrás desses falsos profetas que estão harmonizados, a nossa carne, o mundo e o diabo também está por trás. Então a intenção dele é o quê? É usar alguém para matar, é usar alguém para destruir, é usar alguém para aniquilar. Ele vai usar o que puder para destruir família, para destruir casamento, para destruir vidas. Mas o Senhor tem mais poder do que o diabo, porque o diabo é o valente, que Jesus diz, mas Jesus é o mais valente do que o valente. E sendo Jesus o mais valente do que o valente, ele vence. Não só vence, como venceu toda obra satânica. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nesse período a igreja está protegida. Satanás recebe a chave do poço do abismo. Deus entregou a Satanás, ao diabo. Olha o que diz: e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. A chave representa a autoridade. E aqui Satanás recebe autoridade sobre o poço do abismo. O diabo age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Ou seja, ele age dentro do limite. Ele não está fora dos limites de Deus. Mesmo ele tendo uma autoridade e um poço do abismo, para ele agir, para ele fazer qualquer coisa, ele precisa da permissão de Deus. Olha o que diz Jó, capítulo 1, verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus entregou para Satanás os bens de Jó, a casa de Jó, a saúde de Jó, porém não a vida. Não a vida de Jó. Você pode tocar nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, mas na vida dele não, porque a vida dele é minha. Eu vou mostrar para você que ele me pertence e continuará me adorando. Bendito seja Deus. Oh, glória a Jesus. Olha o que diz Jó, capítulo 2, verso 6. E disse o Senhor a Satanás: ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Você não pode matar ele. Você pode tentar ele. Você não pode matar ele. Você pode tocar nas finanças dele. Você não pode matar ele. Você pode
pode dar uma enfermidade nele, você não pode matar ele, porque ele pertence a mim. Aleluia. Deus prova eu e você, amado irmão. Isso não demonstra que Ele não nos ama. Ele permite situação, Ele permite até Satanás tocar em nós, para que eu e você se aproxime mais de Deus. Ele permite situações por causa do seu amor, para que eu e você não se perca. Quando Ele vê que nós estamos longe de Deus por causa de coisas, Ele permite situações para que eu e você venha e se achegue mais ao Senhor. Oh, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Ou seja, aqui ele tem autoridade sobre as criaturas da região infernal, a região dos demônios, Lucas 8:31. O destruidor é rei do abismo, Apocalipse capítulo 9, verso 11. E do abismo que subira a besta para perseguir e matar os servos de Deus. Apocalipse capítulo 11, verso 7 diz: e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. O que é Deus guardar a minha vida? Ou guardar a sua vida? A gente imagina que Deus guardar nossas vidas é quando nós estamos indo trabalhar e vai nos livrar do assalto, ou não vai livrar de um acidente. Ele pode guardar, mas não é só simplesmente isso. O guardar, a mão de Deus guardando o seu servo, é mais do que a vida, é mais do que guardar você em vida, mas é guardar você também depois da morte. Ou seja, quantas pessoas que nós conhecemos, seja ele pastor, missionário, obreiros, que morreu com Covid? Quantos homens? E aí tem igreja, como o pastor Jorge disse, que pregam que se a pessoa tiver doença, se a pessoa for pobre, se a pessoa não tiver bem de vida, não tem Deus. E tem gente que cai nisso, por quê? Porque não examina as escrituras. E é por isso que surgem muitas seitas, e é por isso que surgem muitas heresias, e é por isso que você vê muitos crentes fracos, desanimados, porque se apegam ao ensino de tal pastor, de tal igreja, e aí vê que aquilo que o pastor ensina, que a igreja ensina, não acontece, se frustra, porque não está alicerçado na palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse, que o homem prudente firma sua casa na rocha. E quem é a rocha? O verbo. E o que é o verbo? A palavra. E o que é a palavra? É Deus. Então quando eu e você firma a casa na rocha, vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva, ela balança igual uma palmeira. Por quê? Porque ela está firmada, ela está alicerçada na rocha que é Cristo. Ela tem tristeza, ela tem preocupação, ela perde coisas, ela se encontra fraco, mas ela não cai, porque está alicerçada na rocha que é Cristo. Tem dia que você está chorando, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Você pensa, não, hoje está difícil, está doendo, está machucado, eu só perdi hoje, mas o meu Deus que eu sirvo, tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja Deus. Verso 2 diz: e ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Esta estrela traz trevas, não luz. Quando ela abre o poço do abismo, sobe tanta fumaça que escurece a terra. As trevas são a ausência da luz. A luz é Cristo. A luz é Deus, o nosso Pai. E as trevas pertencem ao diabo. Olha o que diz 1 João capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos
E vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Qual é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo sempre tem sido ocultar a luz de Deus, tentando manter o mundo nas trevas. Esse é o trabalho do diabo. Ele quer ocultar a luz de Deus, oferecendo coisas que a nossa carne quer. Ele quer usar tributos de Deus, a soberania de Deus, e trazer para si. Esse é o trabalho do diabo. Porque olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e verso de número 4. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O verso 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oh, irmão, a única forma de resgatar alguém da bebida, de resgatar alguém da droga, de resgatar alguém da prostituição, de resgatar alguém dos vícios, só o evangelho. Somente o evangelho. Outra coisa não consegue resgatar. Pode fazer pirueta, como nosso irmão Jorge disse. Não funciona, é só emocionalismo. A pessoa vem, se rende e volta à mesma prática. Mas quando o evangelho entra na vida da pessoa, ela transforma, ela molda, ela muda o caráter do homem. Ela transforma e traz novamente a imagem de Deus, conforme eu e você fomos criados. Louvado seja simplesmente o evangelho. Simplesmente o evangelho puro e simples, explicado. Porque somos arauto do reino, somos trombeta de Deus aqui na terra. E os ouvintes, tanto a igreja como o mundo, precisam entender o evangelho. Só o evangelho resgata o homem da prostituição. Só o evangelho resgata o homem do vício. Só o evangelho resgata o homem da bebida. Só o evangelho resgata o homem da droga. Só o evangelho resgata o homem do crime. Só o evangelho resgata o homem da imoralidade. Somente o evangelho. Oh, glória seja dada ao Senhor. Olha o que diz João capítulo 3, verso 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo, porque nós temos visitante aqui. A nossa natureza pecaminosa é má. Ela é má. Ela é perversa. Ela luta contra o espírito. Ela luta. Ela é pecaminosa. A nossa natureza ela é arrogante. A nossa natureza ela é prepotente. A nossa natureza ela é orgulhosa. A nossa natureza é soberba. A nossa natureza é avarenta. A nossa natureza é briguenta. Mas o texto aqui está falando de pessoas que amaram as trevas. Eu ainda continuo com a natureza pecaminosa, pastor Jorge, porque eu não quero pecar, mas eu continuo. Mas eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Oh Deus, como é? Eu não quero cometer esses delitos. Quando eu faço algo de errado, quando eu cometo esses delitos, eu olho para aquilo que eu fiz e sinto raiva de mim. Por que eu fiz? Por que eu cometi? Por que eu pequei? Ou seja, nós somos regenerados em Cristo Jesus. É diferente. Mas como ainda estamos nesse corpo, cometemos erros. Mas aqui não. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Aí nós vimos a luz e abraçamos a luz, a igreja. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a missão de pecados, assim, a fim que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Foi citado aqui que pessoas pertenciam a outra religião, e o Senhor resgatou da mão de quem? Das garras de Satanás. Aqui ele abre o poço do abismo e o mundo se escurece. Ele traz as trevas do erro e da iniquidade para enganar os homens e os manter longe de Deus. O que ele faz? Ele coloca pratos, aquilo que eu gosto, a natureza gosta. Para quê? Para cegar eu e você. É por isso que tem muitas pessoas lá fora se embriagando no cálice da imoralidade. O carnaval agora está vindo aí. Quantas pessoas vão pegar a ideia de casa? Quantas pessoas vão morrer com overdose? Quantas pessoas vão se matar uns aos outros? Porque essa é a intenção do diabo. Ele vem com aquilo que a nossa natureza gosta. Para vencermos, não tem outra forma, não tem outra estratégia, se não for por Cristo Senhor. E eu sei que cada um de vocês que está aqui tem matado em urso, leão todos os dias. É mais ou menos assim: pastor Alessandro, eu olhando para mim no espelho, hoje eu vou te vencer hoje. Vou te vencer hoje, porque você é perigoso, pastor Alessandro. Porque você é perigoso. Mas o adversário, ele planeja isso. E quantas pessoas perdem as suas vidas jovens com tantas coisas que faz mal ao homem. O 3 diz: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, como que tem os escorpiões da terra, saíram gafanhotos para a terra. Veja bem, esses gafanhotos aqui não é igual aos gafanhotos que foi mandado por Deus em Êxodo capítulo 10, do verso 1 ao 20. Porque esses gafanhotos aqui, ele foi ordenado por Deus não para atingir os alimentos, mas aqui para atingir os homens. Os homens. Olha o que diz Êxodo capítulo 10, verso 12. Lá no Êxodo, no Egito, quando Israel estava lá, então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Atingir os alimentos é uma coisa, agora atingir o homem é outra coisa. Porque olha o que diz: foi-lhe dado poder como escorpião, gafanhotos com poder de escorpiões, ferrões de escorpiões. Os gafanhotos da quinta trombeta, porém, não são insetos que devolvam predações. Eles recebem veneno como de escorpiões para atacar homens. Ou seja, nós sabemos que os escorpiões, ele nem muitas das vezes ele mata, mas ele fere a tal ponto de deixar a pessoa insuportavelmente com muita dor. E esses gafanhotos aqui têm o veneno de escorpiões. Lembrando aqui que esse veneno, esses insetos, é para atingir os ímpios, não a igreja. Todos aqueles que perseguiram a igreja, que defamaram a igreja, que mataram nossos irmãos, que fizeram coisas com a igreja, prestarão conta perante o Senhor e vai perder. Vai perder. O diabo vai ser humilhado perante Deus. E os ímpios, aqueles que blasfemaram contra Deus e contra a sua igreja,
vai ver o grande ai do Senhor, o grande juízo de Deus. Olha o que diz Lucas capítulo 10, verso 19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha o verso 4: e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. O que ele está querendo dizer? Os homens de Deus que têm o selo. Que selo é esse, irmão? É o único selo, o Espírito Santo de Deus. Quando você confessa a Cristo, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo está com você. Então, todos que não têm o selo de Deus sofrerão no dia do juízo toda a ira do Cordeiro. Foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Esta praga de gafanhotos, com seus ferrões venenosos, atingiria homens, não plantas. Os gafanhotos são instruídos a não prejudicar nenhum tipo de planta, somente homens. Não é só homens, todo ser humano que não confessou a Cristo como seu único suficiente Salvador. O verso 5 diz: foi-lhe dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. É tão maligno, é tão horrível, que eles vão pedir a morte, vão desejar morrer. A morte vai fugir deles, porque na morte eles acham que vão ter refrigério. Seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. O escorpião raramente mata o homem, mas os seu veneno causa dor intensa e ataca o sistema nervoso. Os opressores do povo de Deus sofreriam muita dor, mas não seriam mortos por enquanto. A gente sofre por causa do Evangelho. Somos perseguidos por causa do Evangelho. Somos presos por causa do Evangelho. Somos caluniados por causa do Evangelho. Somos rejeitados por causa do Evangelho. Somos atingidos por causa do Evangelho. Mas no dia do Senhor vai ser ao contrário. Aqueles que perseguiram a igreja serão atormentados. Não vai poder morrer. Vão desejar morrer, mas a morte fugirá deles. Vão sofrer por 5 meses. Isso não quer dizer que será exatamente 5 meses, mas isso quer dizer que será um sofrimento no tempo do Senhor. Olha o que diz o verso 6: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Tem coisa pior do que a morte? Quem aqui já morreu aqui? Quem aqui sabe dizer como é que é a dor da morte? Agora nós sabemos dizer de algumas dores, como chikungunya, como febre amarela, como Covid. Qual é a outra que está agora? Como a dengue. Tem tipo de doença que nos causa dor insuportável. Mas a dor aqui é intensa. É tão intensa que eles vão pedir a morte e não vai poder morrer. A morte seria considerada um alívio da dor infligida pelos escorpiões. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Novamente, ele enfatiza a natureza desta praga. Os gafanhotos do abismo não receberam autoridade para matar, mas
causar sofrimento terrível. Mesmo procurando a morte, os homens não conseguem escapar dessa praga. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, verso 17. E dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daqueles que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. O verso 17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Louvado seja Deus. Você tem algum parente que não é crente? Você tem algum amigo que não é crente? Dá tempo, ore por ele, pregue para ele, anuncie o evangelho para ele, que ainda dá tempo. Anuncia. Sabe por que a igreja está assim, pastores? Irmãos, por falta dessas pregações nos púlpitos. Falta dessas pregações de mostrar a realidade. Como é que pode eu alertar para a igreja que ela vai viver um grande avivamento se a maior parte dela não foi regenerada ainda, não nasceu de novo, vive ainda as práticas da iniquidade? Falta de alerta dos pastores. Porque as mensagens atuais é aquele que diz: você vai vencer, vai prosperar e vai ter. Eu quero prosperar. E é por isso que hoje nós vemos uma igreja imoral, uma igreja sofisticada, uma igreja incrédula, por causa dos púlpitos. O verso 7 diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Cavalos preparados para a peleja. Cavalo dá uma vantagem enorme aos exércitos antigos. Nem todo tinha cavalos antigamente. 1 Reis capítulo 20, verso 1 diz: e Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos, e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. Nessa época, quem tinha cavalos era um exército poderoso. Então o cavalo fala de vantagem. Cavalos aparecem frequentemente nas figuras proféticas de castigo e destruição. Olha o que diz Jeremias capítulo 4, verso 13: eis que virá subindo como nuvens os seus carros, como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. O seu rosto era como o rosto de homem. Figuras de animais ou insetos com características humanas normalmente sugerem a inteligência, avanço da tecnologia. Nós sabemos que há país que é chamado de primeiro mundo, com avanço da tecnologia. Então fala de inteligência. Estes servos do diabo são seres inteligentes, capazes de agir conforme as instruções do seu líder. São opressores terríveis, inimigos fortes que vêm com uma força quase irresistível contra os homens. São pessoas inteligentes. Olha o 8. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leões. Além de ser inteligentes, são sedutores. Cabelos de mulher não são gafanhotos comuns. Os cabelos da mulher representam sua submissão. Pode significar a submissão dos gafanhotos a Satanás. Cabelos femininos sugerem também a beleza, um aspecto mais suave do que a aparência das outras características. O diabo usa coisas que parecem boas
inofensivas e atraentes para conquistar sua presa e depois atacar com astúcia, ele vem com aquela coisa adoçada, açucada, atraente. Ele atrai com os olhos. Com os olhos. E se nós não vigiarmos, somos atraídos. Somos atraídos à queda. E ela pode ser fatal. A queda pode ser fatal. Porque somos atraídos. Você não sabe de onde que vem. Mas vem. A Bíblia diz assim, que os nossos olhos, ele olha, vê, e se não guardarmos o coração, somos pegos, somos atraídos e caímos. Começa pelo olhar. Aí ele te hipnotiza. Você já viu quando você cai? Ou quando se você já caiu? Ou se você tropeçou em alguma coisa, como é que funciona? Você cega. Você esquece que você é servo de Deus. É como um hipnotismo, né? Ele hipnotiza você e te cega. Quando você percebe, já foi. Porque é um abismo chamando outro abismo. É um estrago. Mas olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Vigiai, amados irmãos, e orai. Vigiai e orai. Não tem bom. E Pedro está dizendo: sede sóbrios, fique atento, sede vigiante, porque o vosso adversário, que é o diabo, anda ao derredor de quem? De você, de mim, de nós, como leão bramando. Está com sede, está com fome de pegar a sua isca, como leão, buscando a quem possa tragar. Não, eu sou pastor, não pode. Pode sim. Eu sou brego, não pode. Pode sim. Buscando a quem possa tragar. Ele está assim, ó, em todo o tempo. Em mim, em você, na igreja, em todos os tempos. Essa é a ideia dele. E quando você estiver vivo, ele vai fazer de tudo para tentar derrubar você. Enquanto Cristo não volta para buscar a sua igreja, ele vai fazer de tudo para derrubar a mim e a você. Mas o que está comigo e o que está com você é maior do que aquele que está lá fora. Aleluia, louvado seja Deus. Mas sede sóbrio. Vigia, igreja. Quantos pastores que você conhece que está afastado do evangelho, que está na Cracolândia? Eu passei lá hoje de novo. Ontem com meu sobrinho, à tarde, eu levei o meu filho lá na Cracolândia para ele ver como é que é a realidade. E ontem eu fui buscar o celular para o meu sobrinho e nós passamos lá. Lá está cheio de pastor, poliglota. Não é só pastor, não é só crente. Pessoas que falam 3 idiomas. Médico, advogado, juiz. Não é só classe baixa. Não é só o pobrezinho lá. Ele não respeita dinheiro. Ele não respeita o dinheiro, casa, carro. Não, ele não respeita. Quantas pessoas que você conhece que tem uma vida financeira, que pai e mãe são ricos e o filho está lá nas drogas. Verdade, Deus. Ele não respeita o que eu tenho. Vigiai. Repito, sede sóbrio, igreja. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 9 diz: tinha couraça como couraça de ferro. O bagulho que as suas asas faziam era como bagulho de carro de muitos cavalos, quando corre a peleja. Verso 10 diz: tinha ainda cauda
como escorpiões, e ferrão na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Aqui, repete, lá atrás, com mais intensidade. João está fazendo questão de lembrar, olha, os gafanhotos com ferrões de escorpiões causariam sofrimento entre os homens durante 5 meses. Verso 11 diz: e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. É o mesmo significado, destruído ou destruidor. Perdão, destruição ou destruidor. É isso que é dado ao diabo. Ele é destruidor. A intenção dele é destruir tudo aquilo que Deus criou que é bom. Destruir. Parece que o anjo do abismo e a estrela caída que recebeu a chave do poço do abismo são a mesma pessoa. Satanás. Certamente. O nome é dado em 2 idiomas e o sentido é o mesmo: destruição ou destruidor. Deus cria, dá vida, edifica, causa crescimento. O diabo destrói e provoca sofrimento e morte. Dê graças a Deus que você foi liberto da bebida. Dê graças a Deus que você foi liberto da prostituição. Dê graças a Deus que você foi liberto do... Quantos livramentos você teve, meu amado irmão, querido irmão? Quantos e quantos livramentos que você teve? Você viu a morte. Você passou o pé da morte. Deus te guardou, Deus te livrou, porque alguém orou por você. Aleluia, seja dado ao Senhor. Mas há almas que não conseguem. Tem pessoas que lutam e não conseguem. Oh, irmão, dê valor, dê valor, dê valor. Diga obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de te adorar. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me resgatado da lamação do pecado. Seja grato ao Senhor. Nós não deveríamos nem estar aqui. Já éramos para nós estar debaixo de uma sepultura, mas achou graça ao Senhor por minha vida e por tua vida. Bendito seja o Senhor. Aleluia. João 8,44 diz: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e é pai da mentira. Aleluia. Mas a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, escreve bem o que eu vou dizer, a igreja do Senhor, universal, em todo lugar espalhado. A igreja invisível, vou chamar a igreja invisível, porque a praga corrompe. Mas a igreja invisível, espalhada, está guardada pelo Senhor, está protegida pelo Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, calabaçulha de calamaia. Olha o que diz Salmo 127. Senhor, aleluia, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Estamos guardados pelo Senhor, estamos protegidos pelo Senhor. O Senhor está conosco, mesmo que ainda morramos, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor guardará a tua alma, guardará você em todo o tempo, se assim você permanecer fiel a Ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus te visita, Ele te enche, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te anima, Ele mostra que está com você. Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em parar? Quantas vezes você se encontrou fraco, desanimado, abatido, triste, e o Senhor visitou você, te encheu, te renovou e te fortaleceu. Já estou terminando. Aleluia.
Aleluia, verso 12. É passado já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. O primeiro ai passou, vem ainda 2 ais. As últimas 3 trombetas são os 3 ais anunciados pela águia. O primeiro ai, a 5ª trombeta passou. Neste ai, percebemos o poder destrutivo do pecado. A arma principal do anjo, do poço, do abismo. O pecado provoca sofrimento e tormento, mesmo antes dos homens chegarem à morte. Podemos ver aqui os efeitos de decadência, perversão e corrupção que vem de dentro. Uma sociedade pecaminosa se destruindo na iniquidade. Mas não é isso que o nosso Deus quer com você. Ele quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados e volte-se para Deus. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e você volte para Deus. Pastor, mas eu já aprontei tanto, pastor, eu já fiz tantas coisas erradas. Pastor, eu já fiz coisas absurdas, mas você está vivo, está debaixo da misericórdia. Então volte para Deus, se arrependa dos seus pecados. Porque aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Não importa o que você fez, é só confessar e deixar, vai alcançar a misericórdia. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia, Deus. Deixa Ele abraçar você. Feche os teus olhos nesta noite. Deixa Ele abraçar você, amado irmão. Oh, glória seja dada ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Olha o que diz 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, irmão, que privilégio. Ele ainda está com as mãos estendidas para te salvar, para te libertar, para curar você. Só entrega a sua vida a Ele, que as demais coisas Ele vai fazer. Só confessa a Cristo como único e suficiente Salvador. Ele não te criou para você ser lançado para o inferno. Ele te criou para você viver com Ele na morada celestial, na mansão de Deus. Ele te criou para isso. É só você confessar a Cristo como único, suficiente Salvador. Ele te ama. Se você não tivesse oportunidade, Ele já teria consumido você vivo. Você já não estaria vivo. Ele te ama. É o amor dele para conosco. Se meu povo, que se chama pelo nome para a igreja, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Ô igreja, saia daqui com a consciência tranquila, com a alma lavada, com o coração limpo, porque Deus já te perdoou. Ele sabe que você é falho, que você é pecador. Ele sabe que muitas das vezes você fala sem pensar, você age sem pensar. Ele sabe que você tropeçou e caiu, mas Ele está aqui para te abraçar e renovar a aliança contigo nessa noite. Ele está aqui, filho pródigo, volta para casa, receba uma veste nova, uma aliança nova, tem um banquete preparado para você. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou orar, incline a sua cabeça. Depois o grupo de louvor louve ao Senhor. Se tiver alguém aqui nesta noite que ouviu esta palavra e se encontrava afastado do Evangelho e foi tocado por esta palavra e quer
se reconciliar com Cristo, ou quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão, saia do seu lugar, que nós vamos orar por você. Não é nem por força, nem por violência, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você ouviu essa palavra? Saia daqui convertido, saia daqui crente, com aliança renovada em Deus, porque Ele te ama, Ele te ama. Glória a Deus. Senhor, Tu és o nosso Deus, justo e fiel, soberano é o Senhor. Te damos, Pai, graça, Pai, nesta noite, pela Tua palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor, e vimos as Tuas mãos estendidas sobre nós, curando as nossas enfermidades, sarando as nossas feridas, fortalecendo o fraco, animando os desanimados. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque vimos as Tuas mãos sobre nós quando saímos para trabalhar e voltamos para a nossa casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Eu poderia passar a minha vida inteira te agradecendo. Não paga, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de Te servir. Obrigado, Pai. Senhor, agora nós Te pedimos, Pai, nesta noite, continua, Pai, nos sustentando com a destra das Tuas mãos, porque a batalha está aí, a jornada está aí, nós ainda estamos em guerra e precisamos ser um bom combatente, um bom soldado. Então esteja conosco, Senhor, para que possamos, ó Deus, guerrear com a Tua armadura. Nos revista dela, Senhor. Fortalece, Pai, nesta noite o fraco, anima, Pai, os desanimados, alegra, Pai, os tristes, dá vigor aos cansados, Senhor, nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus.